né, dia 21 de abril, nós comemoramos aí o dia de Tiradentes, né? Ele aí foi um dos personagens que lutou a favor do nosso país, para que o nosso país fosse pela liberdade. Porque durante muito tempo, não sei se vocês sabem, nosso país teve um dono. Quem que era o dono dele? Portugal. Ó, teve um corintiano aí que falou, né? Portugal que era dono do nosso país. Só que Portugal, gente, não era muito legal para o Brasil. Cobrava muitos impostos, prejudicava o nosso país. Então Tiradentes e mais alguns amigos dele, lá em Minas Gerais, resolveram fazer um movimento contra o governo de Portugal. Só que teve um problema. Teve um carinha dedo duro. O que é dedo duro, gente? Quem faz o quê? Fofoca, né? O carinha foi lá, dedou o movimento do rei de Portugal. O movimento foi descoberto. E o que aconteceu com Tiradentes? Morreu, tadinho, né? E daí comemora isso aí, né? O dia da morte dele, o dia do Tiradentes. E no dia 22 de abril, que se comemora o descobrimento do Brasil, né? Até rimou. O que veio primeiro, gente? Tiradentes ou o descobrimento do Brasil em época? Não, o dia do Tiradentes é 21, mas o Brasil foi descoberto muito tempo antes. Por quê? Tiradentes, gente, foi morto no ano de 1789. Já o nosso país foi descoberto no ano de 1500, tá? Muito tempo antes, tá? E vocês sabem o nome do carinha que descobriu? Pedro Álvares Cabral. Ele, gente, era de Portugal, tá? Por isso que o nosso país passou a pertencer a Portugal. Por que a gente tem aula de português? Porque no passado o Brasil era de Portugal, a língua, né, o idioma português é o falado no nosso país por causa disso, tá bom? Então aí, ó, são as duas datas que nós temos nessa semana, né, as duas datas que virão ainda e as outras duas que eu já comentei com vocês. O dia do índio e o dia do descobrimento do Brasil. Presta minha bandeirinha. Olha só, os alunos, de qual sala que é? Ó, fizeram aqui a bandeira do estado de Minas Gerais. Está escrito, né? Eles vão falar, nossa, está escrito que negócio estranho, liberta os quais será também. Que isso, meu Deus? Aqui no caso, a bandeira, né, dos Inconfidentes, do pessoal lá dos amiguinhos do Tiradentes, e o significado aqui é o seguinte: liberdade, ainda que tardia. Ou seja, vamos tornar o nosso povo livre, porque já passou do tempo, né? Já passou da hora de deixar de obedecer Portugal, as regras de Portugal, as normas de Portugal. Por sinal, muito legal aí vocês terem feito essas bandeiras, tá bom? Viu? Agora, tem alguns aluninhos aí, coleguinhas de vocês, que vão fazer algumas apresentações aí. Primeiro, a turma da professora Gisele.
Começamos com a Páscoa, renovação de atitude, de vida do Cristo. Depois da Páscoa, nós tivemos dia 18, o dia do índio, que é muito importante na história do Brasil. Dia 19 foi o dia do livro, onde a gente pensa em Monteiro Lobato. Amanhã, 21, é dia de Tiradentes. Acredito que muitos que estão sentados conhecem. Tiradentes foi uma das pessoas mais importantes da independência mineira, a libertação do Brasil contra Portugal. Ele nasceu numa fazendinha chamada Pombal, em Minas Gerais. Aí esse apelido de Tiradentes veio da profissão de dentista, da profissão mesmo que mais comprometeu ele foi a profissão de soldado, que levou ele à morte em Praça Pública. Ele foi enforcado e depois cortado os pedaços e espalhado por toda a cidade, por todos os lados da cidade. Naquela época, Portugal era a nossa metrópole, daí cobrava muito imposto, nós explorava muita gente. Bem, alguém sabe o que foi a Inconfidência Mineira? Ninguém? Era um grupo que estava conspirando para conseguir derrubar o Império Português e colocar presidente do Brasil, que a gente usa. Então esses foram um grupo muito, muito importante. Isso mesmo. A Inconfidência Mineira foi uma revolta entre Tiradentes e várias outras pessoas, mais do estado de Minas Gerais, se juntaram para se rebelar contra a corte portuguesa. Porque a corte, além de cobrar altos impostos, eles lutavam para libertação de escravos nascidos no Brasil, entre várias outras coisas, como a primeira universidade implantada em Minas Gerais. E tinha tipo um fofoqueiro no meio dele, e o plano da revolta foi chegar até o ouvido do imperador do Brasil. Então, ele mandou uma ordem para que todos os rebelados fossem presos. Só que Tiradentes, ele tomou a frente e ele foi o mais violentado, como se ele fosse o único que estava sendo rebelado ali. E ele foi violentado muito, e para todos verem que não era mais para ter essa ideia de república, para ninguém mais se rebelar contra a corte, eles enforcaram Tiradentes em praça pública e penduraram seus pedaços por volta da cidade. Até hoje tem um museu que fala sobre a história de Tiradentes em Minas Gerais. E essa foi uma ideia muito importante para começar mesmo aquela história, para depois o Brasil se tornar independente, e ele foi o único que foi investigado. Olha só, muito obrigado aí aos alunos do nono A, meus alunos, né, que participaram aí dessa O pardal não saiu do seu ninho, sabia a casa do seu canto, ficou um soldado sozinho. O soldado só estava na bandeira, as coisas da terra brasileira, deixa o pensamento vagar pelas ruas de Minas Gerais. Brota em seu coração a lembrança de um homem, amante da liberdade, filho da esperança de uma nova sociedade. Tiradentes, incompetente, um exemplo de verdadeira coragem, um herói, um soldado cidadão, um combatente da liberdade. Lutou pelo Brasil livre, teve seu corpo esquartejado, mas seu ideal ainda vive e o nosso sonho ultrajado. Mataram o corpo do herói, e um passarinho cantou tristonho. Como a dizer para todo homem guardar contigo esse sonho? Não vamos recontar histórias, mas trazer reflexão sobre os fatos ocorridos com os pés firmes no chão. A
A história brasileira, de vez em quando, é repetida. Um dia desses mataram Chico Mendes e Margarida. Veja o que aconteceu ao Eunuco Tiradentes. Ele estava rodeado de um bando de confidentes, mas só ele restou o choro no presidente. Portugal necessitava adornar seu oratório. Sua exploração confidente queria ouro do empório. Pegou então Tiradentes como bode expiatório. Modernar o Tiradentes foi muito cômodo ao reinado. Responda-me quem era ele, o ex-alferes lascado, um sem poder revoltado. Os homens eram marões do dinheiro e do interesse. Só Tiradentes perdia diante desse aspecto. De hoje ao sudeste, todo povo também, morar em Tiradentes para a força. É de prazo existir na história traidor. Tiradentes não fugiu dessa regra do leitor. Foi o tal Silvestre III, o covarde sem pudor.